Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamira Soares e esse aqui é o meu canal. Sejam bem-vindos ao meu canal. As meninas da quebrada, de ponta a ponta, adere massa, paparulança, da onda da... Hoje eu vou falar de um tema que eu nunca vi um vídeo das pessoas falando. Então hoje eu vou falar de como foi estagiar na Câmara Municipal de São Paulo. Bom, para quem não sabe, eu trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo durante um ano enquanto eu estava no ensino médio. Estava no segundo ano do ensino médio, foi estágio de ensino médio mesmo, né? No ano de 2018 e saí em 2019, então no começo do ano de 2018 até o ano de 2019. E aí, eu vim falar pra vocês como que foi minha experiência lá, o que eu fazia, onde eu trabalhava, pra que quem tem interesse de estar entrando lá, né, eu sei que as coisas mudam, né, de tempos em tempos, mas eu vou falar da época em que eu trabalhei lá, hoje eu não sei como tá. Então, se tiver alguém aí que estiver trabalhando lá também, pode deixar aqui nos comentários as diferenças, né, que tinha do ano que eu estava lá, que eu saí de lá, até hoje em dia, né, de me falar como que é minha experiência hoje em dia. Então, gente, o que acontece? Primeira coisa, o que eu tive que fazer para entrar lá? Eu tive que me inscrever no CIEE, não sei se ainda é assim, eu me inscrevi no CIEE e apareceu a vaga para trabalhar lá para mim. Bom, eu me inscrevi nessa vaga e aí eu fui chamada para fazer uma prova lá dentro da Câmara Municipal mesmo. Quando eu fiz a prova, tinha mais ou menos umas 20 e poucas pessoas para fazer essa mesma prova, né? Então foi uma prova que eu considerei bem tranquila. Então, no caso, o que caiu na prova? Caiu português, matemática, mas era uma matemática básica, uma matemática simples, um pouco de informática e caiu também uma redação, né? Então, na época tinha que fazer redação também. Eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar aqui na tela um e-mail, né? Pra vocês verem o que escreveram no meu e-mail. Com relação a ter passado nessa prova, né? Então, eu consegui passar aí em segundo lugar na prova e, enfim, fui aprovada. E nesse e-mail mesmo, eles falaram que teria a segunda parte do processo seletivo para essa vaga, que seria, eles iriam encaminhar meu currículo para alguma área dentro da Câmara Municipal de São Paulo. E aí eu iria fazer a entrevista com o chefe do setor, né? Que fosse me chamar para fazer entrevista. Então, gente, não fica preocupado se vocês não passarem na primeira entrevista, tá? Porque tem outras áreas, como você passou já na prova, então eles te colocam em outras vagas, em outros setores que estejam precisando. Então, às vezes você não passa na primeira entrevista, como foi o meu caso, mas você pode passar numa segunda, uma terceira, enfim, eles vão chamando conforme vai abrindo as vagas, né? Então, dá pra você estagiar lá ou no ensino médio, ou então quando você estiver na faculdade, em determinadas áreas, como jornalismo, direito também, né? Mas é bem legal. Caso eu fui chamada para fazer a primeira entrevista, era um setor que ele ficava meio escondido, então ele ficava atrás do plenário, né, da Câmara Municipal. E o que acontece? Você tinha basicamente naquele setor de cuidar do áudio do plenário, das imagens do plenário, que aparecia na TV Câmara, né, que tem um canal específico na televisão que só passa as sessões plenárias, né? E, bom, basicamente era isso. Então eu conversei com o chefe, né, daquele setor, fiz a entrevista, tudo bonitinho. Então, quando a gente vai fazer entrevista, a gente sempre tem que ir bem vestido, né, de preferência com uma roupa social, chegar pelo menos uns 15 minutinhos mais cedo, né, conversar bem, explicar. Provavelmente, a maioria das vezes, a gente não tem experiência, né, principalmente quando é estágio. Mas a gente pode falar de outras coisas, né? Pode falar que, por exemplo, fala alguma língua, fez algum curso, então existem essas outras possibilidades, né? Então, estágio não necessariamente você tem que ter experiência, porque é um estágio mesmo e você tá lá pra aprender. Então, o que acontece? Eu fiz essa primeira entrevista, não passei. E aí, um tempo depois, eu fui chamada para poder fazer outra entrevista. Que aí já era para outro setor. Na época que eu trabalhei lá, chamava SGP 22, que era o protocolo legislativo, e aí ficava no primeiro andar. No meu setor específico, passavam todas as documentações da Câmara Municipal de São Paulo. Então, todas as documentações passavam por mim, passavam pelos meus colegas. Por que precisavam passar por mim?
porque era eu que distribuía as documentações dentro da Câmara Municipal de São Paulo para os outros setores. Então, eu levava documentos para o cerimonial, eu levava documentos para procuradoria, eu levava documentos para outros setores da Câmara Municipal, da Comissão de Saúde, Comissão de Finanças, né? Enfim, eu levava toda a documentação. E todos os projetos de lei também passavam na minha mão. Por quê? Eu fazia uma coisa muito simples, tá? Porque o trabalho lá era bem tranquilo, era bem simples. Então, por exemplo, meu chefe colocava pilhas e pilhas de projeto de lei na minha mesa. Então, ele me dava a tarefa de colocar, por exemplo, uma data específica no carimbo e carimbar todos aqueles projetos de lei. Então, era bem tranquilo, né? Além disso, as documentações que eu fosse entregar para determinados setores, porque tinha que estar tudo protocolado certinho, né? Eles tinham que assinar para ter a comprovação de que eles receberam aquela documentação, para depois ninguém falar que não recebeu. O trabalho lá era bem legal, eram 6 horas, né? Por ser estágio, era apenas 6 horas. Outra coisa também que era minha função era organizar o ponto dos funcionários. Então, eu, por exemplo, eu marcava lá as férias, se alguém estava de férias, escrevia lá os dias, enfim, era bem tranquilo. Uma coisa também que era muito tranquila é que as sessões plenárias ocorriam só terça, quarta e quinta. Então, segunda-feira e sexta-feira, eu praticamente não trabalhava, porque eu não tinha muita coisa para fazer. Então, o meu chefe foi um ótimo chefe, não posso reclamar dele, porque ele era muito bom para mim. Então, ele me permitia eu estudar naqueles dias que eu não tinha trabalho para fazer. Então, eu pegava e ficava estudando matérias da escola e tudo mais, porque eu também queria passar no vestibular, né? Que na época eu queria fazer medicina. Então, foi muito bom. Outra coisa que eu também tinha como trabalho na minha função, né? Era digitalizar todas aquelas documentações. Então, eu tinha que tirar o grampo de todas as documentações e escaneando página por página para colocar no sistema, né? Sistema online. Gente, era bem tranquilo o trabalho, bem de boa, bem fácil. Meu chefe era muito bom. Às vezes, né, ele conseguia me liberar um pouco mais cedo. Ele era bem maleável, ele me ajudava também, porque ele é formado em Direito. Então, como ele sabia que eu queria passar no vestibular, então ele falava para eu fazer redação. E aí ele corrigia as minhas redações também. Então, assim, foi uma pessoa que me ajudou muito. Foi uma experiência muito boa. Eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade que eu tive, né? E eu sempre vou falar bem de lá, porque pra mim foi um grande aprendizado, né? Eu achava super legal uma coisa também, como eu trabalhava nesse setor, então muitas vezes eu tinha que entrar dentro da Câmara Municipal para entregar a documentação dentro do plenário. O assessor geral dos vereadores. Então, eu podia entrar dentro do plenário, mesmo que estivesse ocorrendo sessões plenárias, estivesse passando televisão, eu tinha que entrar para entregar a documentação lá dentro, que eu achava muito legal, porque eu acabava passando na televisão, eu achava top. E, gente, foi muito bom, foi uma época muito boa da minha vida, né? E eu super indico para quem quer ter a primeira oportunidade para ir, entendeu? Tentar entrar lá, tentar trabalhar lá, porque além de ser muito bom, depois fica no seu currículo, né, que você teve experiência de trabalhar lá, ou seja, querendo ou não, é uma super experiência, as pessoas veem com bons olhos. Então, é uma coisa muito legal também. E depois você pode até pedir para uma pessoa que está lá dentro, né, pro seu ex-chefe, para também fazer uma carta de recomendação sobre o seu trabalho. Então, é um pontinho a mais, digamos assim, né. Coisa que vale ressaltar também é que o período de estágio é de 1 ano, só que o contrato pode ser prorrogado para 2 anos. Então, até 2 anos que você pode estar estagiando na Câmara Municipal, tá bom? Então, não pode mais que isso, mais que 2 anos não pode. E você pode ir para muitas áreas, como eu falei, que nem eu trabalhava no protocolo legislativo, você pode ir para uma recepção, você pode ir para o pessoal que cuida das matérias sobre a Câmara Municipal, você pode ir para estagiar dentro da biblioteca, para estagiar dentro do arquivo geral. A gente tem muitas áreas que dá para você estagiar. Oportunidade não vai faltar, tá? Além disso, outra coisa legal também é que a Câmara sempre faz cursos para os estagiários, e aí você pode fazer esses cursos durante o seu horário de trabalho. Então, você só pede para o seu supervisor, né, para o seu chefe, te inscrever nos cursos, e aí você faz os cursos dentro do seu período de trabalho, né, que conta como hora trabalhada.
Então, querendo ou não, é uma coisa muito legal, porque você também pode colocar isso no currículo. Muito bom. Então, vale muito a pena, essa parte também é muito legal. E as pessoas que trabalham lá são muito legais também. Então, nunca eu fui maltratada por nenhum funcionário, por nenhum colega de trabalho, nem pelo meu chefe, nunca. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito bem tratada. Outra coisa que eu também não posso reclamar, por isso que eu indico pra vocês. Vou falar de coisa boa aqui, vamos falar de salário, tá? Então, o que acontece? Quando eu entrei lá em 2018, começo de 2018, ganhava-se um salário, uma bolsa auxílio, né? Que não chama salário por ser estágio. Então, a bolsa auxílio era no valor de 700 e poucos reais, tipo, 760 e alguma coisa. Quando eu entrei, se eu não me engano, o VR era de 30 reais. E o que acontece? Eu pagava o vale transporte, pagava esse VR e pagava a bolsa auxílio. Ah, mas tinha outros benefícios? Tinha um outro benefício que na Câmara Municipal, quem é funcionário pode passar com os médicos lá de dentro. Então, você pode marcar, né, consulta com os médicos lá dentro. Por exemplo, teve um dia que eu fui lá no médico e eu marquei uma consulta com a ginecologista. Ah, mas você paga? Não, é de graça, porque você é funcionário, você tem direito. Ah, mas é bom, sim, os médicos são ótimos, são excelentes. Vai descontar alguma coisa do sua bolsa auxílio? Não, não tem desconto nenhum, tá? E outra coisa também, quando você faz estágio lá, você trabalha de segunda a sexta, tá? Então você tem um final de semana livre pra você, que é muito, muito bom. Depois de um tempo que eu já tava lá, eu acredito que mais de 6 meses que eu já tava lá, eles modificaram o salário. Então, na época, subiu para o valor de um salário mínimo, que na época era R$ 954 reais, e aumentou o VR também, que eu acho que deve dar muito mais caro, mas aumentou de 30 reais para 45 reais. Então, só de VR eu conseguia tirar 1.000 e pouco. Era muito bom, gente, muito bom. E tinha bolsa auxílio, que era no valor de um salário mínimo. Pra mim era muito bom, porque eu tinha meus 17 anos, então era um salário muito bom, né? Era uma coisa muito boa. Pra quem era estagiário de faculdade, o salário já era maior. Era um salário e meio, né? Então era maior mesmo. Então é uma coisa que vale muito a pena, você tem muito aprendizado, principalmente nessa área de administração, né? Com relação a ser um órgão público. Então realmente tem muitas vantagens e eu acho que vale muito, muito a pena. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Deixem os comentários de vocês aqui embaixo, que eu vou ler todos. Se vocês tiverem sugestão dos próximos vídeos, também podem mandar pra mim, tá bom? E é isso, gente. Um beijo.